Exato, vamos olhar para os temas agendados para esta divisão política. Vamos começar com a terceira sessão ordinária do Comitê Central da Frelimo, este órgão que tem quase 200 membros e que esteve reunido então o Comitê Central da Frelimo na cidade de Amatola entre 3 e 5 de maio corrente. Uma reunião que muitos tiveram expectativa. Expectativa porque uma das grandes abordagens que se esperava que houvesse como tônica no encontro era o caso Samora Moisés Machel Júnior, o filho do primeiro presidente de Moçambique, que entrou com alguma discordância, mas que este não foi o assunto debatido, pelo menos não esteve na ordem do dia, e esse foi pelo menos nos corredores. Nos corredores é que se falou de Samora Machel Júnior, na sessão não houve de forma aberta esta abordagem. Bom, essa vai ser a primeira pergunta que nós poderemos fazer aqui a Egídio Vaz, porque já temos em estúdio Egídio Vaz, e nós vamos falar com ele sobre isto. Eu acho que tem muito a dizer a respeito. Mas eu quero mesmo conversar com o Dr. Manteigas para pedir a antevisão, ou a antevisão não, porque já decorreu o evento, para pedir aquilo que é a leitura que faz em relação a este evento que é do partido adversário da Renamo. Que principais marcas foram interessantes particularmente para o Dr. Manteigas? Bom, para nós, cada partido é soberano e então não tenho muito a dizer sobre o que foi a sessão do Comitê Central. Mas para nós causou-nos surpresa o fato de termos ouvido do presidente do partido Frelimo falar da Renamo no sentido de que não está à espera das listas dos homens da Renamo. Olha, Dr. Manteigas, é daí onde nós vamos chegar para fazer a abordagem sobre o assunto e nós queremos, na verdade, perceber, porque o presidente da Frelimo, que é presidente da República de Moçambique, coincidentemente, pelo que a nossa lei rege, fez essa abordagem a respeito da Renamo e que a Renamo devia entregar as listas de modo que houvesse a integração de forma absoluta e fosse uma integração inclusiva, que fossem abrangidos mais oficiais. E foi esta abordagem que nós ouvimos. Eu esteve particularmente, eu fiz a cobertura na sessão de abertura da terceira sessão ordinária e ouvi isto. Então foi um apelo à Renamo, de modo que possa entregar então toda a lista e uma lista completa, de modo que haja a integração dos oficiais de forma inclusiva. O que nós podemos perguntar aqui é, a Renamo não está a fazer essa entrega de listas? Ou não fez a entrega? Bom, eu acho que o presidente da Frelimo quis aproveitar-se da imagem da Renamo para lavar a sua imagem diante dos seus correligionários e mais ainda, para poder apagar o fogo que está a arder dentro da Frelimo. Acredita que é um fogo a arder dentro da Frelimo? Bom, claramente. As clivagens que existem na Frelimo já transbordaram as portas, como é o caso Samito que fez alusão agora. Agora, só para deixar mais uma vez claro para todos os telespectadores e para todos os moçambicanos, a Renamo está a cumprir no espírito e na letra o memorando de entendimento do dia 6 de agosto de 2018. A Renamo já entregou 14 nomes de oficiais generais para serem integrados nas Forças Armadas de Defesa de Moçambique, nas Forças Armadas de Moçambique. A Renamo já entregou 10 nomes de oficiais generais que devem ser integrados no Comando-Geral da Polícia da República de Moçambique. De lá para cá, até hoje, ainda não houve o necessário enquadramento destes oficiais. E estão à espera. Já foram entregues os nomes, estão à espera. 3. Em relação à lista dos homens residuais da Renamo, isso está no âmbito do DDR, que o Memorando de Entendimento estabelece. DDR significa desmobilização, desarmamento e reintegração. E, neste momento, a Renamo está à espera desse processo. Nós estamos à espera que se implemente esta cláusula do memorando de entendimento. Então, ir
para um órgão como é do tamanho que assistimos, publicamente, acusar a Renamo de não estar a entregar os nomes, isto é, digamos, querer lavar a imagem à custa da Renamo. E nós isso não aceitamos. E sempre nós reiteramos, queremos que este processo de negociações decorra, portanto, na base da boa-fé. E nós agimos a todo momento na base da boa-fé. Portanto, não aceitamos e repudiamos essa acusação porque não corresponde à verdade. A verdade está no memorando de entendimento que nós estamos a cumprir escrupulosamente no espírito e na letra. Egídio Vaz, boa noite. Egídio Vaz, onde estava? Tenho muitas atividades, mas para efeitos de compromisso com os nossos telespectadores, peço desculpas pelo... Não, nós compreendemos. Todavia, vamos fazer, como dizem os pilotos, faremos tudo para que o programa não surpreenda pela negativa. Na verdade a expectativa é essa, nós esperamos-lo com ansiedade, porque não é fácil juntar o porta-voz da Renamo, José Manteigas e Egídio Vaz na mesma mesa. E sempre que acontece é uma honra para os nossos telespectadores, pelo menos, a contar que Jacob Sibinde também está do lado. Jacob Sibinde, eu vou para si, depois vamos terminar com o Egídio, porque era só uma saudação. Como é que olha para este discurso de Filipe Nyusi, que fala da necessidade da paz efetiva e que a Renamo é um elemento determinante? Esta Renamo que é acusada de não fazer a entrega das listas. Olha, eu não vou substituir a Renamo, porque a Renamo já falou, mas eu gostaria, na realidade, de aproveitar esta oportunidade para ir mais além. O que está de trás desse tipo de jogadas que, entanto, sempre quando há decisões sérias para a nação funcionar, aparecem desculpas. O povo chora, a oposição chora e o governo, que é responsável, chora. Essa jogada deve ser mudada, tem que haver responsabilização. Já é o tempo de termos uma responsabilização em relação, portanto, a grandes temas de agenda, como, por exemplo, a paz. E eu entendo que não é incompetência da Frelimo ou distração. A Frelimo joga na manipulação de mentalidade das pessoas para ganhar tempo. Para fazer o quê? Meu caro, quando se decidiu mudar da agenda da democracia monopartidária, onde, portanto, tínhamos um poder e cujos, portanto, os tutores, os donos, era a classe operária e camponesa, então tivemos que passar para a paz e introduzimos o Estado de Direito Democrático e o pluralismo político. E nasce, entanto, uma democracia capitalista. Essa democracia precisa de outras classes para atuar. Uma delas é a burguesia. Então, a tentativa de construir uma classe burguesa para assegurar o tipo de democracia capitalista que pretendemos, então foi encontrada uma estratégia de divertir as pessoas, entreter as pessoas, avançar e voltar, desorganizar as mentalidades. E é tudo isso que faz com que o poder hoje está a circular no país através de fórmulas que ninguém conhece onde foram tomadas essas decisões. O chitique do poder. Já tivemos o Sul, gozou um período de chitique do poder. Agora o chitique hoje passou para o norte e amanhã diz que veio para o centro. Então, são estratégias de usar o sofrimento do povo, aproveitar o povo para poder, entanto, financiar a burguesia capitalista que se pretende construir nesse país. Com a intenção de que amanhã, quando formos a fazer uma democracia verdadeira, haja o Senado, como sabemos, nós saímos das nossas famílias como camponeses, como operários, não há ninguém entre hoje que estão hoje a desorganizar o sistema moral da sociedade, não econômico. Entanto, é herdeiro de algum fundo ou de alguma riqueza do passado. Entanto, quanto mais se aparecer como um discurso daquele Comitê Central, vai-se dizer que a Renamo não tem palavra,
e a Renamo não quer guerra, e é por isso, entanto, somos vítimas. Né? Então, quanto mais guerra haver, ou então desestabilização, o chefe do Estado não estava a falar para o Comitê Central, ele é presidente da República, falou para o mundo inteiro. Então, as pessoas, sempre tudo, o torcer dele é vinculativo ao interesse suprapartidário. Então, é nesse aspecto que ele, quando menciona isto, está a ver o que as pessoas ouvirem que a Renamo está no incumprimento, significa que tem que saber quer dizer, aí a Frelimo chegou a nós temos que nos unir, querendo como não, como disse o Dr. Manteiga, então, aí um Lexível usou esse discurso para lavar a imagem dele e impor que o país, de uma outra maneira, temos que nos unir, as nossas diferenças têm que ficar na zona doméstica e temos que nos unir porque a Renamo, senão, vai assaltar o país. Sabido, antes de devolver a palavra, que a dívida dos 2 mil milhões de dólares, então, a primeira justificação foi essa, não é? Porque Dhlakama estava a planificar um assalto ao poder à força e nós tínhamos que ir buscar dinheiro e não abrir o jogo porque Manteiga estava no Parlamento, senão vai ouvir um segredo e, entanto, devia-se fazer tudo em segredo, né? E essa é a razão que eles contornaram então, o poder real do povo, a casa do povo, para esconder que a Renamo não saiba que está-se a armar portanto, o exército moçambicano para fazer contra-golpe que o Dhlakama estava a fazer. Então, esse foi o justificativo que nós recebemos para, então, haver as dívidas secretas. Então, e mais uma vez, a Frelimo convoca o seu Comitê Central e bomba o perigo que a Renamo vem para aí com problemas. Entanto, eu não sei concretamente que tipo de situação temos que haver. Eu acabei, quer dizer, terminando, vou dizer o seguinte, é preciso que haja responsabilização. Quando as pessoas, principalmente quando os órgãos de soberania, os seus tutores, quando falam, tem que haver responsabilização, porque essa situação de colocar o povo em estresse, porque a Renamo não está a cumprir, isso altera todo tipo de tranquilidade e do sabor das eleições que vêm aí os resultados. Então, sempre quando há problemas, quando há eleições mal organizadas, então a desculpa tem que se procurar um diabo. Vai-se dizer que, olha, e pronto, além do IDAI e do Kennedy lá em cima, é porque pronto, as pessoas não vão se iniciar porque têm medo da Renamo, porque qualquer coisa deve haver aí. Então, isso não fica bem quando sai da boca do magistrado máximo da nação. Vamos ouvir a Gido Vaz. Gido Vaz, como é que podemos olhar para o discurso de Filipe Nyusi, que primeiro foi transcendente à coesão da Frelimo e chegou àquilo que é o bem comum de todos os moçambicanos, a paz efetiva que se almeja. E aqui houve a menção da Renamo. A Renamo foi mencionada no sentido de não comparticipar nesse desidrato coletivo, que é o alcance da paz efetiva ao não fornecer a lista. E temos esta contraparte que diz que não constitui verdade. Como é que podemos olhar? Será que há uma falsidade aqui a ser transmitida? Ao olharmos para a dimensão do Presidente da República, podemos construir essa hipótese? Muito boa noite, caros telespectadores da TV Sucesso. É muito bom estar aqui de volta depois de algum tempo que por razões de força maior não pude fazer-me presente. Ora, tenho que começar a denunciar aqui alguma coisa, a começar mesmo por assuntos de casa. Eu quero denunciar um consórcio que aqui está, composto pelo Dr. Manteigas e o Sheikh Yacoub Sibindi, um consórcio anti-paz e anti-Frelimo, na medida em que estão, não tendo estado lá e não tendo bebido o espírito, porque as pessoas querendo podiam estar lá também para ouvirem em primeira mão e não aquilo que o recorte foi. Esse consórcio tem só um estavam objetivo convidadas, importante. Não, estavam convidadas. Não, podiam se autoconvidar. São sumidades e autores da democracia moçambicana que têm um laissez-passer em todo lado, onde há assuntos de interesse nacional. Essa gente tem a autorização de passar e estar lá. E, portanto, se não estiveram lá e depois começam a falar coisas que não são necessariamente verdadeiras, mas são citações fora de contexto. Isso é má fé. Mas o consórcio está aqui para fazer fé e para desinformar os cidadãos sobre aquilo que, na verdade, aconteceu lá. Agora, eu estou aqui, estive lá e posso dizer, em primeira mão, o que aconteceu lá. Foi uma cerimônia muito boa, extremamente produtiva, onde a Renamo, não, mas a Frelimo, desenhou as suas
as suas estratégias, a semelhança da Renamo, isso sim, que teve o seu Conselho Nacional e confirmou o seu secretário-geral. Também a semelhança daquilo que foi o MDM e que também tratou as suas estratégias. Ou seja, do ponto de vista de acontecimento sincrônico, a Frelimo foi dos 3 partidos com representação parlamentar a reorganizar e afinar a sua máquina com vista aos próximos pleitos eleitorais. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, de facto, o objetivo principal do Comitê Central foi justamente afinar a sua máquina com vista aos processos eleitorais. A Frelimo, na sua tradição, não leva nenhum adversário de ânimo leve. Respeita seu adversário e afina-se até, como costuma ser, ao último detalhe para enfrentá-lo com seriedade. Ao contrário dos outros que também, em vez de afinar a sua máquina, vivem também criticando ou descredibilizando as instituições do Estado. Bom, esse é outro assunto. 2, também é preciso de verificar aqui um aspecto concreto, é que aquilo que o Dr. Manteigas afirmou, de que os 10 homens apresentados para a integração nas fileiras da polícia, na verdade, existe essa lista. Todavia, esses 10 homens, por aquilo que foi o pronunciamento de Sua Excelência Presidente da República, são pessoas que já são reformadas. Portanto, são pessoas que já beneficiaram do sistema do Estado, e passaram à reserva, eventualmente, e já são reformados. Agora, trazer essas pessoas de volta para... Este aspecto é importante antes que perca o fio de pensamento. Filipe Nunes teria dito, é importante que a Renamo forneça a quantidade, por exemplo, das armas que tem. Não. Quantas armas tem? Não, esta é a segunda fase, Vanito. Essa é a segunda fase. Por quê? Porque, ao contrário do que o Dr. Manteigas é um ator direto do processo do negocial. Estamos aqui a falar com uma pessoa que diz as coisas em primeira mão. Agora, se ele fala para fazer o spinning, significa que fazer um twisting, quer dizer, ajustar para o seu próprio, quer dizer, puxar a sardinha para o seu próprio, puxar a brasa para a sua própria sardinha, este é um outro assunto. Mas ele, entre nós aqui, é a pessoa mais bem informada neste processo. Agora, ele sabe, e eu sei também, que o passo de, por exemplo, acontornamento, desmobilização, depende, acima de tudo, deste subsequente, e é a integração desses 10 homens na polícia. Só que essas pessoas, pelo espírito dos acordos, não preenchem os requisitos para serem integradas, porque, por terem sido já integradas no âmbito dos processos anteriores, por terem sido reformadas num processo anterior. Agora, se a Renamo e todo mundo preza e clama pela inclusão social e econômica, pela reconciliação, então, por que nós não podemos levar os outros generais que estão nas matas? É uma espécie de falta de inclusão. Bom, é falta de inclusão e aqui vamos lá concluir que a ala civil do asfalto da Renamo faz da ala militar seus cães de caça. Nós sabemos como é que o dono do cão comporta-se quando vai para casa. Então dá veneno ao cão, fica louco, vai pegar a impala, depois ele come toda a carne, depois dá o quê? Dá a mão de vaca e depois a cabeça ao cão. E este assunto que estamos aqui. Olha, estão a fazer dos soldados estacionados em vários pontos de Santo Gira, de seus cães de caça. Eles lutam, matam, destroem para depois beneficiar só uma ala que está aqui. Este que é o espírito da inclusão do Presidente Nunes. O Presidente Nunes não quer isso. O Presidente Nunes quer que, de fato, todas as pessoas, no âmbito e no espírito da inclusão, beneficiem do processo de integração dos homens armados. E a possibilidade... Então, este é que é o problema. Ora, antes de polarizar o Comitê Central, porque o tema é este, eu preciso também dizer o que lá foi decidido. Exato, sim. Nós não discutimos, a Frelimo não discutiu lá
assuntos da Renamo. Exato. Aquilo foi de passagem. Foi. É daí onde vamos fazer a abordagem, porque são os ecos todos daquilo que foi o marcante. Não vamos também Não, nem eco foi também. Exato. Esse assunto. Vamos, queria- mas Mas eu então, acho que o é um há discurso ecos. muito mais político que a gente Existe vai estar ecos. a gente vai estar a tornar mais político. Não estou tornando político. Podemos passar a Jacob.